Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para mais esse evento do Mindfulness no Parque. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Embora a tecnologia ainda seja um desafio para mim, mas o Mindfulness no Parque sempre é um evento que eu sempre gostei muito de estar lá, dá uma saudade do Ibirapuera, mas é bom estar aqui também hoje com todos vocês. Então, sintam-se abraçados e acolhidos. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui onde eu estou está muito, muito, muito frio, do jeito que eu gosto. E lembrando dos domingos frios e do vento batendo no nariz lá do parque. Hoje estaremos a Thaís e eu para esse encontro e espero que vocês gostem e que seja um momento bastante de integração. Thaís, quer se apresentar? Eu quero. Ah, Só eu, pode falar, eu Malu. esqueci de me apresentar. Depois que você falar, eu falo. Tá. Eu ia só perguntar se todo mundo que já tá online tá ouvindo a gente direitinho, mas acho que sim, né? Vocês estão interagindo, o que a Malu tá falando. Tá bom, só para ter certeza que a tecnologia tá funcionando direitinho para todo mundo. O meu nome é Thaís Requito. Eu sou instrutora de mindfulness, de terapia cognitiva baseada em mindfulness e também de mindfulness para o trabalho. Eu trabalho bastante com empresas e sou treinadora do Mente Aberta nesse programa de terapia cognitiva baseada em mindfulness. Então, nós treinamos novos professores e também ensino pelo Mente Aberta e fora do Mente Aberta, mas aqui como representante do Mente Aberta, especificamente nesse protocolo chamado Terapia Cognitiva Baseada em Mindfulness, que é um curso de 8 semanas, que talvez alguns de vocês que frequentam bastante o Mente Aberta já tenham ouvido a gente falar. Malu. Então, eu sou Malu Favarato. Esqueci de me apresentar, porque sempre no parque eu estava lá e já, né? Era mais familiar. Como eu disse, eu e a tecnologia estamos ainda numa relação de aproximação. Eu sou psicóloga, eu sou instrutora de Mindfulness formada pelo Mente Aberta, no protocolo do MBHP. Coordeno o ambulatório de Mindfulness do Mente Aberta, de ações sociais, principalmente ligados a pacientes que nos são encaminhados pelo SUS. E é isso, acho que estamos aqui. Acho que a gente já pode começar fazendo aquela breve aterrissagem. Vou convidar vocês agora a simplesmente, se for confortável, fechar os olhos, se não, deixar os olhos fixos num ângulo assim, de 45 graus, num ponto determinado, e apenas trazer a atenção para o corpo, para a posição do corpo, da forma que ela estiver. Se você estiver sentado, se estiver numa cadeira, se estiver sentado no chão, talvez deitado, acompanhando a gente, não importa. Apenas percebendo como está o corpo, o contato do corpo com a superfície que te sustenta. Talvez o contato da pele com as roupas e o ar, a atmosfera, a temperatura externa. Presentificando-se a sons, luminosidade, apenas observando
e deixando passar. Cada vez mais habitando este corpo, neste momento. E identificando a respiração, entrando em contato, sem a necessidade de alterar nada, apenas seguindo o entrar e sair do ar. Apenas estando conectado. Lembrando que nos próximos instantes estaremos nos abrindo para as novas práticas. Então, observando a postura, o autocuidado, sem pontos de tensões desnecessários. E então abrindo novamente, expandindo a consciência para o corpo como um todo e para o ambiente, voltando a atenção para esse nosso encontro, deixando que o corpo expresse os movimentos que ele tem vontade. Quem estiver de olhos fechados, abrindo os olhos lentamente para que seja uma transição suave, gentil. Voltando. E agora, então, muito bom dia. E vamos iniciar mais esse encontro do Parque no Mente Aberta. Todos bem? Tudo certo? Legal. É gostoso identificar alguns rostinhos assim que nos seguem sempre e também acolher outros que, para mim, pelo menos, não são assim tão conhecidos. Muito obrigada pela presença de vocês. É bastante reconfortante, principalmente nesses momentos, né, em que estamos mais distanciados socialmente, estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Thaís, quer continuar, querida? Sim, vamos lá. Então, bom dia novamente. Algumas pessoas entraram enquanto a gente estava nessa breve prática de chegada, então, bem-vindos. A gente se apresentou no começo, mas, então, quem estava falando era a Malu e eu sou a Thaís. Só para quem não estava aqui antes, nós duas somos parte da equipe do Mente Aberta. E nós estamos aqui todos os domingos, não sempre nós duas, mas a gente se reveza, todos os instrutores, professores do Mente Aberta, para conduzir essas práticas que antes aconteciam uma vez ao mês. Então é muito bom que a gente possa ter esse espaço para praticar juntos, né? Já que a gente não pode estar juntos na mesma sala, cada um na sua sala, cada um onde tiver, e aí a gente se encontra e ainda pode praticar juntos. Então, para aqueles que já participaram dos encontros, a gente tem uma prática de chegada, daí uma prática, e depois outra prática, e aí a oportunidade de falar um pouco, tirar dúvidas no final. Então, o que a gente vai fazer agora é essa segunda ou primeira prática mais longa. Então, a gente pratica por mais ou menos uns 10 minutos, 10, 15 minutos. Então, a gente vai fazer uma prática de foco no corpo e na respiração. E eu gosto sempre de fazer essa prática quando a gente está em grupo, nesse momento que a gente está vivendo especialmente, porque a gente precisa tanto começar a se lembrar de trazer a atenção para esse momento, quando a mente está dispersa, agitada, são tantas notícias, tantas coisas que estão acontecendo, e se a gente pudesse lembrar de trazer a atenção para o corpo, isso pode ser muito, muito útil, para a gente sentir essa sensação mesmo de estar presente naquilo que a gente está fazendo, né? Então,
Eu quero convidar vocês, então, para a gente fazer essa prática do corpo e da respiração. Você pode praticar, como a Malu falou, enquanto estava conduzindo a prática dela, deitado, se for confortável para você, ou sentado, se você estiver numa cadeira, como eu, você pode manter as pernas descruzadas, os pés apoiados no chão, procurar manter a coluna ereta, o peito aberto, soltar a região dos ombros. A gente quer encontrar uma postura alerta, mas ao mesmo tempo uma postura à vontade. A gente não quer ficar numa postura assim rígida. Então, investiga aí com o seu corpo e tenta encontrar essa postura que seja algo entre o alerta e o à vontade. Então, faz essa pesquisa interna para se perceber. Se você estiver sentado no chão, você pode cruzar as pernas, apoiar os joelhos no chão, se for possível, sustentar os quadris um pouco mais altos, talvez com uma almofada ou um travesseiro. E aí, então, quando você estiver pronto, tiver encontrado essa postura, se você quiser e se sentir confortável, pode fechar os olhos. Ou simplesmente suavizar as pálpebras, focar num ponto na sua frente no chão. Começando a intencionalmente minimizar as distrações, os estímulos externos e convidando a atenção para chegar, se não estiver ainda aqui nesse momento. Percebendo o corpo nessa postura, notando se essa é a postura que favorece esse estado alerta, mas ao mesmo tempo à vontade, se mais algum ajuste precisa ser feito. Sentindo o corpo aqui e agora, e usando a atenção para investigar, para entrar em contato com as diversas sensações do corpo, talvez começando com as solas dos pés, notando se elas estão em contato com o chão, ou com a meia, com o ar, com outras partes do corpo, dependendo da postura que você escolheu. Sentindo essa sensação de estabilidade que as solas dos pés oferecem. Sentindo também temperatura, toque, pressão. Sentindo os dedos dos pés, cada dedo, o toque de um dedo com o outro, o toque do dedo com a meia, ou com o ar, ou com o chão. Sentindo as sensações na parte de cima dos pés, o dorso. Também os tornozelos, envolvendo os dois pés completamente com a atenção e percebendo a diferença entre pensar sobre os pés e sentir os pés. Que sensações estão presentes nesse momento? Convidando a atenção com gentileza para investigar. E aí sentindo também a parte inferior das pernas, toda a região da panturrilha, da canela, as laterais interna e externa. Os joelhos, joelho direito, joelho esquerdo, na frente, atrás, dos lados. E se sintonizando também com a parte de cima das pernas. Percebendo diferenças entre a parte que talvez sustente o corpo nessa posição, a parte de trás, a pressão que ela exerce sobre a superfície. E também a parte da frente, a coxa, que talvez receba a mão que apoia ali, ou simplesmente sentindo o toque do tecido, diferentes temperaturas. E as laterais da perna também.
E enquanto você se sintoniza com as sensações do corpo, talvez você note que a mente se interessa por outros assuntos, que a mente divague pelo passado, pelo futuro, pulando de tema em tema, assunto em assunto, trazendo imagens, palavras, cenas. Não tem nada de errado com isso não é um erro que você precisa corrigir, não é uma falha. Essa é a natureza da mente. Então, talvez notando isso, notando onde a mente foi parar e com gentileza, trazendo a atenção de volta e sintonizando outra vez, de novo, com as sensações no corpo. Em contato com as sensações nas pernas e pés, essa base do corpo. Sentindo também a região pélvica, os quadris. Percorrendo toda a região das costas com a atenção desde a base da coluna, passando pela região lombar até chegar na parte média e na parte de cima das costas. Que sensações estão aí agora? Sentindo as sensações na pele e também talvez sutis movimentos que acompanhem a respiração. Movendo o foco de atenção para a parte da frente do tronco, sentindo a região do abdômen, desde a parte mais baixa, passando pela região ao redor do umbigo, até chegar ao tórax, envolvendo toda a região da frente do tronco com a atenção. Sentindo as sensações na pele, mas também sensações internas, movimentos, talvez algum órgão interno trabalhando que chame sua atenção. Percebendo os pulmões que se expandem, que inflam para receber o ar. Talvez seja possível sentir os batimentos do coração. Qualquer sensação que tiver aqui, mesmo que seja sutil, ou mesmo que nem pareça evidente, que pareça que não há nenhuma sensação, tudo bem. Registrando o que quer que você encontre como a sua experiência desse momento. E movendo agora o foco de atenção pelos dedos, mãos, desde a ponta dos dedos, todo o comprimento, as laterais, a palma das mãos, o dorso, os punhos, antebraços, cotovelos, a parte de cima dos braços até a conexão com os ombros e os ombros. Que sensações estão aí agora? Sem tentar criar nenhum estado especial, não é preciso mexer o corpo, é mesmo um convite para se sintonizar, entrar em contato com aquilo que está aqui, de forma direta no corpo. Sentindo o pescoço e a garganta e toda a região do rosto, desde o queixo, passando pela parte interna da boca, os lábios, o nariz, os olhos, a testa, as têmporas, as laterais do rosto e as orelhas. Sentindo também a parte de trás da cabeça, o topo da cabeça. E aos poucos, ampliando o foco de atenção para incluir o
corpo inteiro, desde o topo da cabeça, passando pela cabeça inteira, o rosto, pescoço, ombros, braços, mãos, todo o tronco, as pernas e os pés. Consciente do espaço que o corpo ocupa, dos limites do corpo feitos pela pele, do volume do corpo, percebendo que há um espaço interno, preenchendo todo o corpo com a atenção e envolvendo o corpo com a atenção. Consciente de sensações, movimentos e, quem sabe, desse fluxo contínuo que nós chamamos de respiração. Enquanto você permanece aqui sentado, consciente do corpo, notando que o ar entra e sai a todo momento e que movimentos e sensações a respiração provoca. Sem controlar a respiração ou tentar respirar de um jeito especial, só um convite para perceber, para sentir os movimentos e sensações do corpo respirando. Cultivando esse interesse, essa curiosidade e, ao mesmo tempo, abertura, gentileza para a sua experiência exatamente como ela é agora. Desfrutando das sensações e movimentos do corpo, apreciando. Apreciando esse momento, o momento presente, usando o corpo como base segura para estabilizar a atenção. E para permanecer em contato com aquilo que acontece nesse instante. Permitindo que o momento presente se revele diante de você, enquanto você mantém contato com o corpo respirando. Uma respiração por vez. Um momento por vez. Em alguns momentos você vai ouvir um sino tocando, sinalizando a transição dessa prática formal para a nossa prática informal, que é a vida, que são as atividades da nossa rotina. Então, perceba se é possível manter esse interesse, essa qualidade de atenção, essa abertura, mesmo quando os olhos se abrem e vários estímulos externos começam a chamar a atenção. Continuando a fazer do corpo e da respiração a sua âncora, a sua base, para repousar a atenção. Então,
no seu tempo, abrindo os olhos. Quem sabe começando a movimentar o corpo, pode ser que você queira se alongar, espreguiçar, despertando o corpo gentilmente dessa prática, percebendo essa transição entre prática formal e prática informal. Como é que é permanecer consciente, atento ao corpo, mesmo quando os olhos se abrem? Muito bem. Então, a gente tem a oportunidade agora de ouvir alguns de vocês, saber como é que foi a experiência de vocês, o que é que vocês notaram. Então, se alguém quiser compartilhar, tem duas opções. Ou pode tirar o seu microfone do mudo, ou levantar a mão e eu tiro. E aí você pode compartilhar com a gente o que é que você notou, o que é que chamou a sua atenção ao longo dessa prática. Ou você pode usar o chat e escrever, se você preferir, daí eu leio aqui e posso comentar. Alguém gostaria de dividir com a gente o que percebeu, né, durante essa prática, o que chamou sua atenção, sua curiosidade? Bom dia. Oi, bom dia. A Franciane que está falando. Sou de Maceió. Tudo bom? Oi, Franciane. Uau, bem-vinda. Obrigada. Eu sou aluna de formação também, estou no módulo intermediário, pelo protocolo MBAKP. Quando você perguntou se... Geralmente eu faço as práticas com a coluna mais ereta. Então, eu decidi deixar um pouco mais o ombro cair, para ver se a minha atenção, como é, né, fazer a prática. E aí, durante toda a prática, eu não senti nenhum desconforto. Achei até interessante, né, dos dias que eu faço das práticas, o habitual. E eu senti uma leve dor na base do dedão do pé esquerdo, que desapareceu com o tempo, eu nem percebi. Então, era uma dor bem fininha, assim, que ela foi desaparecendo. Um incômodo um pouco nas costas, na região direita, assim, bem fininha também, lá mais interna, sabe? Que incomodou um pouco. O movimento do tronco, da respiração, indo para frente e para trás, percebi também. Os batimentos cardíacos bem presentes e senti gases no finalzinho, assim, mais na região mais embaixo, né, do abdômen. E como eu tomei café antes, eu senti o amargo na língua, tinha nem percebido. E aí emergiu na hora, e eu senti o amargo do café. E a temperatura neutra aqui. Foi isso. Então, muitas sensações físicas, assim, bem evidentes, né, Franciane, pelo que você descreve, assim, desde a sensação na base do dedão até essa sensação de soltar os ombros e não perceber o desconforto, leves sensações nas costas e temperatura, o sabor que ficou na boca de um resíduo de algo que tinha acontecido antes, né? Eu acho muito, muito rica essa oportunidade que a gente tem durante a prática, e acho que o relato da Franciane mostra muito isso para a gente, o quanto a gente tem, o corpo nos informa o tempo todo a respeito da nossa experiência, né? Tudo que está acontecendo, de alguma forma, influencia o nosso corpo e causa sensações, né? Desconforto, dor, abertura, leveza, tensão, são várias sensações, né? E como é que a gente pode aprender a trazer a atenção para essas sensações, não só quando a gente está na prática, né? Durante a prática parece que a gente coloca uma lupa, né? Essas coisas, elas chamam a nossa atenção de forma bastante evidente. E no dia a dia, às vezes, a gente se esquece, né? Mas olha quanta informação o corpo tem para nos fornecer a cada instante. Né? Muito obrigada, Franciane, por compartilhar e sim, cada sensação bem sutil que você foi notando, muito, muito rica a sua experiência. Obrigada. Obrigada também. E acho que alguém compartilhou aqui no chat também, o Ivan falou, eu fiz a mesma coisa que a Franciane, deixei o corpo mais solto, experiência diferente. Legal, Ivan. É uma pesquisa para a gente fazer com a gente mesmo, né? Às vezes a gente tem uma ideia sobre a imagem, a postura que a gente deve adotar,
E às vezes isso causa tanta tensão e rigidez no corpo que dificulta a prática. Então, é uma pesquisa para a gente fazer entre deixar o corpo sim nessa posição alerta, que alguns autores, os meus professores lá na Inglaterra falam uma postura digna, né? E isso traz uma certa imagem para a gente, né? Uma imagem de alerta, de presença, mas ao mesmo tempo não precisa ser uma coisa assim rígida que cause desconforto, né? É interessante a gente fazer essa pesquisa entre encontrar o meio termo, né? Algo entre as duas coisas. Bacana, obrigada, Ivan. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa a respeito do que notou, o que é que chamou a sua atenção durante a prática? Ivan, quer falar? Pode falar. Você tira seu microfone do mudo? Ah, foi. Legal. Só investigando um pouquinho mais, eu tenho feito algumas práticas sentado mesmo. E aí, pelo fato de quase diariamente estar fazendo nessa posição, alguns músculos estão mais sendo exigidos, né? Então eu decidi me soltar na cadeira. Falei, vou fazer essa prática bem solto. E foi muito diferente, porque o ideal eu gosto de fazer deitado. Falei, não vai dar tempo de tirar o computador, deitar, também não vou ficar na posição que está exigindo os músculos que já estão um pouco cansados. E aí eu soltei o corpo, e aí foi uma prática completamente diferente, porque no meio do caminho eu pude perceber a sabedoria que existe nessa preparação para uma postura digna. Não digo que foi ruim, mas dispersou um pouco, pelo fato de eu não estar numa postura um pouco mais, talvez, firme, o fato de estar solto, não prejudicou a prática, mas eu acho que ela ficou um pouco, talvez, dispersa mesmo. Tá, A qualidade tá, foi ótima. tá. Olha que interessante isso que o Ivan está trazendo, né? A gente sempre ensina nos cursos de mindfulness quanto o corpo e a mente estão conectados, né? E essas escolhas que a gente faz em relação à nossa postura podem influenciar também a nossa atenção, né? Por isso que a gente sempre traz essa ideia de um corpo alerta, né? Então, quando a gente senta assim muito largado, talvez a gente acabe até dormindo, porque a gente está passando uma mensagem para o corpo que é diferente dessa posição que é alerta, né? Então, é uma investigação para a gente fazer, né? Não tem uma postura certa, todo mundo tem que praticar desse jeito. E cada prática é diferente, pode ser que eu esteja acostumado a praticar de um jeito, e aí naquele momento, poxa, meu corpo não está dando conta, né? O Ivan falou, eu fiz uma escolha por causa de alguns músculos que estavam sendo mais exigidos, e aí tudo bem, né? A prática é diferente, mas não necessariamente melhor nem pior, né? É uma experiência diferente, como quando a gente trabalha com mindfulness, a gente está falando de trazer consciência e interesse para aquilo que está acontecendo nesse momento, também é uma oportunidade de perceber o que está acontecendo no corpo e na mente e com a atenção quando a gente escolhe uma postura diferente. Olha como é interessante a gente trazer essa curiosidade para qualquer coisa e perceber como essas escolhas que a gente faz durante a prática, elas também são refletidas no nosso dia a dia, né? Como é que eu sento para trabalhar? Será que eu sento para trabalhar assim, todo torto? Ou eu escolho uma postura mais alerta e digna? E como isso influencia o meu estado e a forma como eu estou presente no trabalho ou nas coisas que eu estou fazendo, né? São coisas para a gente começar a trazer curiosidade e investigar. Muito legal, Ivan. Obrigada por compartilhar. Ô, Thaís, Oi? Quem está falando? só para terminar, a Fran novamente, quando você relembra de levar a intenção da prática informal, eu já tenho notado de fazer isso nas minhas práticas. E aí, quando você relembrou de manter essa atenção na prática informal, e aí eu já percebo, sei lá, é muito grande, né, a vida ao redor. É interessante, não sei nem se eu vou conseguir explicar. Mas quando você volta, abre os olhos e tenta, e leva a intenção, é importante levar a intenção. Eu também tenho percebido isso, de levar, de fato, a intenção. Você vai falando, no caso, eu vou falando, e eu sinto o corpo ao mesmo tempo, né? Então, é como se fosse, continuo falando e ainda sinto um pouco dos batimentos, incômodo ainda nas costas, né? Então, a gente não deixa de praticar, só é um pouco diferente, talvez.
É isso mesmo, a gente se esquece de que essa habilidade é disponível a qualquer momento, né? A gente tem a impressão de que a gente só consegue estar verdadeiramente atento durante a prática, mas a verdade é que qualquer coisa que a gente está fazendo durante o nosso dia, a gente pode trazer atenção para aquilo. Lavar a louça, cozinhar, tirar o lixo do banheiro, qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia, pareça ela agradável ou não, a gente pode fazer com consciência, né? Isso muitas vezes transforma a nossa relação com as coisas, né? Com o mundo. Obrigada, Fran. Eu vi que mais algumas pessoas comentaram aqui no chat, mas acho que eu vou passar a palavra para a Malu, porque a gente ainda vai fazer mais uma prática, e aí no final a gente pode ler todas as mensagens e comentar e tirar dúvidas também que possam surgir. Tudo bem? Vamos em frente, Malu. Oi, Thaís. Muito obrigada pela sua condução. Eu só queria colocar para você assim, não está aparecendo as mensagens que estão entrando no chat. Pelo Face eu acompanho, mas como o meu perfil pessoal. Então, eu vou precisar provavelmente desse intercâmbio aqui com você, ok? Ah, Mas tá bom, eu espero. leio as perguntas. Tá, Eu te encaminho aqui, eu consigo te mandar, mas eu vou lendo quando você tá terminar. bom. Perfeito. Muito obrigada. Então, agora nós vamos fazer uma prática bem conhecida de vocês, que é a prática dos 3 passos. Só que hoje nós vamos fazê-la de uma maneira um pouco diferente. Eu não sei se todos aqui já são praticantes de mindfulness, já conhecem, não sei se estão chegando pela primeira vez, então eu quero fazer esse esclarecimento de que nós vamos fazer essa prática dos 3 passos, que é uma prática bastante conhecida, de muitos protocolos, acredito quase todos os protocolos de mindfulness, e nós vamos colocar elementos compassivos nessa parte, na prática de hoje. Então, nós vamos fazer a prática dos 3 passos compassivos, ok? A estrutura da prática, para quem já conhece, é a mesma, só que acrescentando alguns elementos compassivos, tá? Então, novamente, o convite é para que nós possamos manter essa postura de alerta, consciente do corpo, sem pontos de tensões desnecessários, aliás, sem rigidez desconfortável, que não seja necessário para manter a postura para essa prática, trazendo consciência e autocuidado para a postura nesse momento. Se for interessante e confortável, convite para que fechemos os olhos, habitando o corpo. E então, num primeiro passo, observando as sensações corporais, o que estiver presente. Sensações mais superficiais, de frio, calor. Sensações mais internas, talvez tensões musculares, talvez sensações prazerosas. Não importa, apenas observando, acolhendo o que estiver presente nesse momento.
Da mesma forma, olhando para emoções e sentimentos que possam estar presentes observando e acolhendo com curiosidade, reconhecendo-os e deixando-os ir. E observando também os pensamentos que se fazem presentes. Não julgando, também não aderindo a eles, desencadeando enredos, apenas reconhecendo-os, acolhendo-os e deixando que eles se vão, que eles passem. E então, um segundo passo, identificando a respiração. Observando aonde ela se manifesta de uma maneira mais intensa, mais facilmente identificável, e apenas seguindo esse ritmo respiratório da maneira como ele estiver, sem a necessidade de alterar nada. Não buscando chegar em ponto nenhum, apenas seguindo o ritmo respiratório deste momento. Apenas o entrar do ar e o esvaziar dos pulmões. Acolhendo o que estiver presente. Talvez, num gesto, podendo levar as mãos, uma mão ou as mãos ao peito, sentindo o movimento do tórax a cada inspiração e a cada expiração. Um movimento acolhendo essa respiração como um abraço, envolvendo. Se for confortável para você, talvez até mesmo arqueando um pouco os ombros, inclinando o tronco, baixando o queixo em direção ao peito, como se essa respiração pudesse de fato caber neste envolvimento, neste toque.
talvez complementando este aconchego, desejando palavras gentis, bons votos a si mesmo. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu seja feliz. Que eu esteja bem, que eu esteja em paz, que eu seja feliz. E então, no terceiro passo, deixando novamente as mãos repousar sobre as pernas ou ao longo do corpo, trazendo consciência novamente ao corpo como um todo, expandindo a consciência para o corpo, para o ambiente. Talvez expandindo também esses bons votos a todas as pessoas que nos cercam, a cada um de nós que estamos participando deste evento, neste momento. Talvez a nossa cidade, o nosso país, aos nossos cuidadores, desejando que estejamos todos em paz, que estejamos bem e que sejamos felizes. E já nos preparando para o ponto de término dessa prática, procurando manter a qualidade desse aconchego para os próximos instantes e os próximos eventos da nossa vida. Suavemente, deixe o corpo voltar a expressar movimentos, a sair da postura, da prática, talvez começando a movimentar os pés, as mãos, talvez um espreguiçar. Quem estiver de olhos fechados, fazendo a transição, abrindo os olhos, procurando fazer isso bem devagar, bem gentilmente, para que não haja um choque. E aí, quando se sentir à vontade, abrindo os olhos, voltando à prática, se situando. Muito obrigada por essa oportunidade dessa prática com vocês. Alguém gostaria de partilhar como é que foi essa experiência? Já conheciam essa prática? Ainda não? Oi, Malu. Oi, Franci? Oi. Franciane. Oi, Franciane, tudo bem? Só não estou te ouvindo todo. Eu já tinha feito, mas com o braço só, com a mão, né? Ou de um lado ou do outro. Aí eu fiz com as duas. E dá uma sensação de
de segurança, de proteção, mais intenso. Quando eu sinto também meus ombros, é como se tivesse protegido a região do peito, né, do tórax, um conforto. Senti a região do osso, né, do antebraço, e o ombro é tão grande, né? Os ombros, sei lá, a impressão é essa. E quando eu fui soltando, né, a impressão, não sei se a minha mente imagina demais, mas é como se eu tivesse me soltado, mas eu estou aqui ainda. Tá? Minhas mãos estão nas coxas, mas o abraço ficou, não tem mais, mas eu estou aqui. Foi a sensação, foi essa de cuidado, acho que é isso. Que legal, Franciane. Me escuta? Escuto. Tá. Quanta coisa, né, você trouxe, assim, primeiro, a diferença de fazer com uma mão, com duas mãos, esse sentimento de segurança, de proteção, né? A outra coisa é essa descoberta de parece que, então, quando eu estou mais protegida, esse ombro é grande, né? Parece que ele realmente é, pelo que você falou, ele te deu essa sensação mesmo, essa consciência de que é possível, né? Essa proteção, de que aconteceu de fato esse acolhimento, né? E pelo que eu entendi também que você falou, essa sensação e essa percepção perdurou mesmo quando você conseguiu quando você finalizou a prática e foi voltando, né? Então, foi alguma coisa que se tornou mais integrada e duradoura na sua experiência, né? Muito legal isso que você está falando. Muito obrigada por partilhar isso conosco. Legal. Alguém mais percebeu alguma coisa assim parecida com o que a Franciane nos descreveu ou completamente diferente? Rejane? Você... Obrigada. Eu ia comentar que tem algumas pessoas no Facebook também fazendo comentários. Eu queria só ler para eles também se sentirem parte do nosso Obrigada. reunião. Então tem gente aqui de Aracaju, de Salvador, várias pessoas falando bom dia e tal, e comentando a prática anterior. E agora algumas pessoas também falaram que não conheciam. A Camila falou não conhecia a prática dos 3 passos. Poderia falar um pouco mais sobre ela, eu adorei. A Samantha também falou que não conhecia, Alfredo agradecendo, a Denise falando que já conhecia a prática dos 3 passos e a da compaixão, mas as duas juntas não, que te manda um abraço, foi muito interessante, sentir acolhimento com um abraço, a sensação foi de que estava sorrindo durante a prática, foi muito acolhedora. Neuza também falou que foi uma sensação de aconchego, de proteção, então várias pessoas agradecendo e comentando a prática da compaixão pelo Facebook, e aqui também. Legal. Muito obrigada. Opa! Muito obrigada por essas partilhas. Então, pessoal, eu vou ouvir a Rejane fazer o comentário dela, e aí depois nós falamos um pouquinho a respeito do que vocês colocaram de uma maneira global aqui pelo Face, tá bom? Rejane, por favor, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos e todas. Eu estou fazendo o curso do MBCT com a Karen, e justamente nessa semana nós estamos com a tarefa dos 3 passos. 3 vezes ao dia e utilizar quando necessário. E o fato de participar dessa prática hoje, na verdade, me trouxe uma outra experiência que vai potencializar o que eu já venho fazendo. E a sensação que eu tive realmente foi de muita leveza e de aconchego. Então, eu cheguei um pouquinho atrasada, peguei a prática, a primeira na metade, essa eu peguei completa, mas estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Então, assim, a sua colocação, Rejane, de estar praticando 3 passos e a diferença para 3 passos compassivos, eu acho que se junta de uma maneira mais geral ao que as pessoas também relataram, né? Então, eu acho legal a gente
refletir um pouquinho sobre isso. Tá? A prática dos 3 passos é uma prática, como eu falei, que ela é bastante conhecida, ela pode ser uma prática formal ou informal dentro dos protocolos de mindfulness, e é uma prática usada de uma maneira bastante corriqueira até, né, pelos praticantes de mindfulness. E essa prática compassiva, ela está mais diretamente ligada aos protocolos de compaixão, né? E então a gente mantém a mesma estrutura da prática dos 3 passos e acrescenta a ela esses elementos mais compassivos e de autocuidado e de acolhimento, né? Provavelmente por isso que muitos de vocês experienciaram essa sensação de maior segurança, de maior proteção, de maior acolhimento mesmo, que é essa a intenção dessa prática, colocar de uma maneira mais, talvez até mais gentil, né, mais compassiva mesmo, esse contato com o nosso corpo, com o nosso presente, com a nossa respiração, né, nos lembrando que é possível esse abraço pessoal, abraço na nossa respiração. É isso, Thaís, gostaria de complementar alguma outra coisa? Eu estou vendo aqui que nosso tempo já está quase no final, mas, por favor. Eu ia só ler mais alguns comentários que entraram aqui, só para as pessoas se sentirem também ouvidas, né? A Adria falou que não tinha vontade de voltar à realidade depois da prática dos 3 passos e que os batimentos cardíacos baixaram de 88 para 70. Ela achou incrível. O Ivan também falou que adorou estender os contatos e desejos de afeto, segurança, paz e acolhimento aos cuidadores. Mais alguém aqui que eu não consigo ver o nome fala agradecendo, muito obrigada, adorei a prática dos 3 passos. Também mais algumas pessoas aqui no Facebook continuaram comentando que sentiram sensação de autoacolhimento, de amor comigo mesmo. Então, só o Rubens, Alan, a Georgia também, Samantha, várias pessoas comentando. Só queria agradecer a todos vocês não só por estarem aqui, mas por compartilharem a sua experiência. A gente está aqui todo domingo, mas sem vocês esse encontro não existe. Então, obrigada por fazerem parte e ajudarem a gente a criar esse espaço, né, e compartilharem as suas experiências também para que a gente possa aprender uns com os outros. Eu também agradeço muito essas partilhas que vocês tiveram e queria só acrescentar uma fala, né? Que acho que nos acolhe mais e nos aquece mais nesse momento é a humanidade compartilhada, que é uma das principais características das intenções das práticas de mindfulness e principalmente das práticas de compaixão. Então, é realmente um momento em que nós nos unimos, nós somos um todo enquanto humanidade, e é muito fácil estar em contato, né, uns com os outros. Isso é uma grande lembrança e é um grande ponto de sustentação para o nosso dia a dia, né? Humanidade compartilhada, tá bom? Bom, com relação aos nossos eventos, né? Como a Thaís já falou, todos os domingos estamos aqui, não necessariamente eu e ela, mas sempre a nossa equipe toda cuidando com bastante carinho e contamos com a presença de vocês, porque vocês são, na verdade, a razão de ser dos nossos encontros, de todas as nossas ações do Mente Aberta, sejam elas através das pesquisas, através dos nossos grupos de pós-graduação, dos nossos ambulatórios, ações na segurança pública, na educação, cada vez mais expandindo e cuidando, né? Gostei que alguém falou a respeito de estender essa prática para os cuidadores, né? Então, essa é a missão do Mente Aberta. E é a missão de cada um de nós, é do que cada um de nós realmente acredita enquanto instrutor de Mindfulness, poder cuidar. Tá bom?
Muito obrigada. Aguardamos vocês no próximo domingo. Vocês já sabem que se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham necessidade de falar, é só entrar em contato conosco pelas nossas redes, pelo privado, e na medida do possível nós vamos estar respondendo a todo mundo. Muito obrigada, Thaís, por dividir esse espaço hoje aqui. Valeu, Obrigada, pessoal. Malu. Obrigada a todos. Boa semana. Tchau. Obrigado, tchau.